outros pesquisadores desse nosso grupo, que se chama Fenomenologia e Existencialismo, e cada um tem uma linha. A minha linha é Fenomenologia do Corpo e Corporeidade. Então, eu passei a reunir esses temas, tanto de sociologia quanto de filosofia, voltados à corporeidade. Então, agora, atualmente, eu desenvolvo outra pesquisa de pós-doutorado, de novo sobre Nietzsche, né? Voltei a estudar Nietzsche, mais relacionada à questão do corpo. Então, o que seria a noção de corporeidade em Nietzsche? Em que medida ele antecipa temas da filosofia contemporânea? E, além desse projeto de pós-doutorado, nós, né, eu e o professor Luciano Donizete, temos um projeto de extensão junto a outra colega nossa, que é a Isadora Pontes, que é Narrativas em Corpos, discutindo questões de corporeidade, de feminismo, enfim. Então, tem esse trabalho que a gente tem realizado que está relacionado à minha linha de pesquisa, que é essa fenomenologia do corpo. Então, são esses temas, né, que eu trabalho. Ok, só esses, né? Bastante coisa. Ô, Joana, eu queria conversar com você nesse bate-papo de hoje, especificamente sobre um artigo que você publicou, e você trata das noções de liberdade e natureza no Nietzsche. Fala um pouquinho sobre essa noção para a gente. Sim. Então, esse artigo foi publicado pela revista Ética e Filosofia Política, que é uma revista ligada à pós-graduação aqui da UFJF, que tem sob coordenação do professor Campolina, né, que é um professor muito querido nosso. E ele aceitou que a gente publicasse as palestras do nosso ciclo Natureza e Liberdade, que foi organizado pelo nosso grupo de pesquisa. Então, nessa publicação, é a apresentação da minha palestra, que trata de um tema, né, do corpo em Nietzsche. Nietzsche tem uma frase no Zaratustra que é muito intrigante, que eu até coloquei como título do meu artigo, que ele diz que o corpo é uma grande razão. Então, isso me intrigou um pouco, porque ele é um crítico da razão, ele é crítico da subjetividade, das noções modernas, né? De eu, sujeito, interioridade, tudo aquilo que pressupõe algum tipo de controle individual. Então, quando ele fala no Zaratustra, no discurso Desprezadores do Corpo, que o corpo é uma grande razão, eu tive que investigar, né, entender o que era aquilo. Na verdade, se trata de uma oposição que ele faz, né, nesse discurso. Ele ironiza, ele fala que o corpo tem essa grande razão porque haveria uma pequena razão. E a pequena razão é justamente aquela que a gente acha que nos controla, que é a consciência. Então, Nietzsche é um crítico da consciência, do intelecto, desde os primeiros escritos dele, porque Zaratustra é uma obra já de 1882, 83, ele começa a escrever. Mas, em Verdade e Mentira, no sentido extramoral, que é um dos primeiros textos, lá de 1872, 3, por aí, ele já faz uma crítica ao intelecto, à consciência. E essa crítica aparece novamente na Gaia Ciência e no Zaratustra. Então, nesse artigo, eu mostrei, né, tentei mostrar como que essa crítica à consciência se transforma numa ruptura com a dualidade entre corpo e alma. Então, nesse sentido de que ele considera o corpo como aquilo que nos comanda, assim, mas não no sentido racional, apesar dele usar esse termo grande razão. Então, eu analisei alguns aforismos, né, que são pequenos parágrafos, que é uma característica da obra de Nietzsche. Nietzsche escreve a partir de humano demasiado humano, e Aurora, ele firma esse estilo que são pequenos parágrafos, são aforismos identificados por números. Então, facilita até para quem pesquisa Nietzsche, a gente fala o número, né? O aforismo 125 da Gaia Ciência, quem pesquisa Nietzsche sabe, o aforismo do homem louco, da morte de Deus, enfim. Mas eu analisei alguns de Humano e de Aurora, nos quais ele trata a noção de natureza e liberdade. Então, ele fala que a natureza tem um fluxo necessário, por exemplo, uma cachoeira. Ela vai necessariamente jorrar daquela forma e não adianta a gente querer controlar e deter. A mesma coisa ele fala a respeito da liberdade. Então, a liberdade seria esse fluxo também que nos atravessa e que não teria um domínio racional. Então,
ele é crítico do imperativo categórico kantiano, de todos os imperativos que conduziriam o nosso agir. Aí a gente chega a um impasse, assim, como se Nietzsche fosse um determinista. Só que não se trata de determinismo, porque ele dá um peso, uma ênfase enorme à noção de acaso. Então, nesses aforismos, principalmente em Aurora, ele vai falar que nós não somos fatos inteiramente consumados. Nós podemos agir, sim, sobre a nossa vida, sobre, enfim, a nossa própria ação e realizar, né, de acordo com nossas intenções, enfim. E essa força que nos impulsiona é a noção de vontade poder, que é um conceito que ele começa a desenvolver na Gaia Ciência e que tem esse aspecto um pouco irracional, que é o que depois na psicanálise foi falado, chamou de inconsciente, de pulsões, enfim. A noção de vontade é essa força que nos atravessa como se a gente não pudesse controlar. Mas, na verdade, né, para Nietzsche, se trata de deixar esse fluxo fluir e não tentar reprimi-lo, como fizeram as religiões, a moral, enfim, a própria filosofia, né, os filósofos. Então, a noção de corporeidade, ela se combina tanto a noção de liberdade e necessidade, né, nessa análise que eu fiz como um fluxo que é ininterrupto, e também a noção de vontade poder, de corporeidade, de crítica à consciência. Então, nosso agir, nós não somos totalmente levados e tragados pelo destino, mas também não somos tão racionalmente conduzidos como nós gostaríamos de ser. Então, seria esse jogo assim que ele faz. A noção de corporeidade em Nietzsche tem a ver com isso. Joana, e quando é que você teve os seus primeiros contatos com Nietzsche? Você houve um certo... Eu tenho um amigo que ele tem um encantamento pelo Nietzsche. Ele lê tudo, ele conversa, todo lugar que ele anda, ele fala do Nietzsche. Então, eu queria saber, eu fiz essa mesma pergunta para ele, que eu estou fazendo para você agora. Quando é que você se encontrou com Nietzsche e houve um encantamento? Esse encantamento foi racional? Não houve encantamento? Como é que se deu isso? Ah, tá. Boa pergunta. Volta ao passado. Assim. Quando eu fazia graduação em Ciências Sociais, lá na UFRN, eu entrei em 2001, mas mais ou menos em 2004, eu já estava no último ano, eu comecei a fazer algumas disciplinas de filosofia, porque eu sentia falta disso na nossa grade curricular. E aí teve um evento de filosofia, e na abertura do evento, o professor que organizava, que é o professor Oscar Federico Balchowitz, ele combinou com um grupo de teatro, com atores, para eles fazerem uma intervenção. Então, a gente estava lá no pátio e chegou um rapaz, ninguém sabia quem era, gritando, procura o Deus, procura o Deus. E, de repente, ele começou a recitar o aforismo, né, que eu me referi, o 125, e falou, Deus está morto e nós o matamos. E depois outra menina começou a recitar o aforismo 341, do maior dos pesos. Aí falava de uma forma poética tudo aquilo que Isso aí deve ter ficado muito interessante, hein? Essa intervenção. Me marcou bastante. Foi muito interessante. Aí eu me aproximei do professor Federico, inclusive ele me orientou no mestrado, porque eu comecei a estudar Nietzsche ali. Ele ministrava algumas disciplinas sobre Nietzsche, um pouco sobre Heidegger. Aí eu comecei a ler, então, em 2004, o primeiro contato foi com a Gaia Ciência, que é um livro que eu recomendo assim, para quem quiser começar, né? Apesar de ser um livro de metade da carreira assim, de Nietzsche. Mas